Fala galera, beleza? Pessoal, nesse vlog de hoje quero bater um papo com vocês a respeito de taxa mínima de serviços. Cara, essa é uma dúvida recorrente, é uma dúvida comum de todo aquele que começa a trabalhar por conta, independente da profissão que seja. Pode ser eletricista, pedreiro, pintor, técnico de ar-condicionado. Começou a trabalhar por conta, é a primeira dúvida: quanto que eu vou cobrar? Principalmente no que diz respeito à taxa mínima de serviço. Aproveitando, se você caiu aqui de paraquedas, se você não me conhece, né? Eu sou Luciano Freitas. Tenho duas redes sociais, essa de ar-condicionado, outra de elétrica, somando todas quase 150 mil seguidores. E se você não sabe também, eu tenho 3 cursos profissionalizantes online: instalação e manutenção de ar-condicionado residencial e comercial, comandos elétricos e projeto de entrada de energia para engenheiro eletricista e eletrotécnico recém-formado que trabalham ou pretendem trabalhar na região da Enel, São Paulo. O site dos meus cursos vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conhecer e testar cada um deles sem compromisso. 7 dias de garantia incondicional. Galera, eu tô indo num cliente. Ele relatou para mim que reformou a casa há uns tempos atrás, faz meses já, e precisou transferir uma máquina de lugar. Agora a máquina parou de funcionar. Eu tô indo lá com todos os aparatos, não sei o que eu vou encontrar. Como ele falou que a máquina estava num local e foi removida para outro, provavelmente tem emenda. Aí eu não sei se de repente a máquina tá sem fluido, porque vazou fluido na emenda. Me parece que a máquina não é antiga, né? Então vou preparado para tudo. Tô levando martelete para quebrar a parede e descobrir essa emenda. Tô levando fluido refrigerante, balança, nitrogênio. Eu tenho uma Meriva, né? Deitei os bancos aqui porque ele não tava mais cabendo no porta-malas as coisas. Tô com um ajudante aqui do lado, que é meu filho. E aí é o seguinte: quanto que eu devo cobrar num serviço como esse? Vamos lá, eu vou passar para vocês a minha realidade, tá? De acordo com a minha localização, de acordo com os meus custos. Vamos começar pela distância. 36 quilômetros da minha casa para a casa do cliente. De volta dá quanto? 36,72, né? Salvo engano. 72 quilômetros. Acabei de passar no posto de gasolina, coloquei R$100 de etanol, deu 22 litros. Meu carro não é gastão, ele é 1.4, mas aqui na cidade, né, nesse trânsito de primeira a segunda marcha, ele gasta, sei lá, nunca medi certinho, mas deve fazer sei lá, 7 por 1, né, a cada 7 quilômetros, R$4,50. Tá, então vamos lá. Você coloca aí o combustível. Não vou esmiuçar valores assim na ponta do lápis, mas só para você ter uma ideia de quanto cobrar. Para isso você precisa saber quanto que você vai gastar. No meu caso, não consigo fazer esse trabalho sozinho, preciso de um ajudante. Tudo bem, é meu filho, mas se fosse uma outra pessoa, o cara não iria por menos de R$80, né? Já iria 80 para ponta do lápis. Sem fazer umas contas precisas no gasto de combustível, vamos chutar aqui, sei lá, R$25 de combustível. Já estamos com R$105. Gasolina e ajudante, combustível e ajudante. Se for fluido refrigerante, é uma máquina da LG de 9.000, salvo engano, ela pega em torno de 700 gramas, tá? Eu gastaria aqui, comprando a botija fechada, uma média de R$60 de fluido refrigerante, se eu fosse comprar a granel, né? Esses 700 gramas. Se você for comprar o refil, que vem justamente 710 gramas, o refilzinho tá em torno de R$120, né? Na botija sai bem mais barato. Aí beleza. Não tô nem falando que isso daí não tá incluído a questão de quebrar a parede, depois remendar, isso aí é por conta dele.
tá? Provavelmente vai precisar fazer brasagem, aí tem o nitrogênio, tem o maçarico, né? Tem um gás, tudo isso tem que pôr na ponta do lápis. Tem despesa que não dá para você colocar na ponta do lápis, né? Você mensurar, por exemplo, se eu precisar fazer uma brasagem, eu não vou saber quanto de gás e oxigênio eu vou gastar na brasagem, quanto de foscope eu vou gastar. Isso aí não dá para você, né? Dá para relatar por uma questão de conhecimento de custo, mas não que dá para você falar, gastei. Aí teria que consultar o Julius, né? Que o Julius ele consegue lá precificar os custos de qualquer coisa. Até uma migalha de pão ele sabe em centavos quanto que é, né? Fora isso fica difícil. Mas para que vocês compreendam que assim de cabeça, não tô falando também o carro, né? O carro tá rodando, ele tá gastando. Lá eu não preciso pagar estacionamento, mas se eu fosse, precisava ver quanto custaria esse estacionamento. Se for para a região central de São Paulo, geralmente é R$15, né, a primeira hora. Tem que ver se você ficar 4 horas na casa do cliente, por exemplo, aí tem a primeira hora mais os adicionais, tudo isso. Então, veja bem, quanto que eu vou cobrar? Eu não gosto de dar a receita pronta, falar para você uma tabela, porque não existe. Isso é, cada caso é um caso, né? O pessoal, meus alunos mesmo, direto perguntam no grupo: pessoal, quanto será que dá para cobrar numa recarga de gás? Depende, né? Se for de repente no teu bairro, que você possa levar as ferramentas até de bicicleta ou de moto, é uma coisa. Agora, se você for, no meu caso aqui, que eu tenho que andar 72 km, é outra totalmente diferente. O serviço é o mesmo, em tese é o mesmo, não é? Pode acontecer também de ser um parede com parede, não tem emenda e coisa e tal, fácil, né? De você só refazer as flanges e resolveu, em tese, né? Se não for defeito na serpentina, né? Se não for vazamento interno. Se for só nas flanges é uma coisa, se for vazamento interno é outra coisa, porque imagine você que você pressuriza e não tem vazamento nas conexões, mas o nitrogênio está baixando. Significa que tem furo nas serpentinas, aí o buraco é mais embaixo. Tu vai ter que desmontar a serpentina, provavelmente levar para casa, mergulhar ela em um tanque de água, né? Semelhante aos borracheiros faz para descobrir vazamento em câmara de pneu, entendeu? Aí não dá para fazer na casa do cliente, você tem que levar, depois vai ter que voltar de novo. Tudo isso aí você tem que pôr na ponta do lápis, entendeu? Aproveitando esse gancho aí, desses imprevistos, Luciano, digamos que não seja vazamento nas tubulações, nas flanges, e aí como é que fica? Você já deu preço? É exatamente isso aí que você também tem que ter um certo jogo de cintura. Você já precisa deixar observações na tua nota de serviço da seguinte maneira: eu não fui lá ainda na casa do cliente para ver exatamente onde que é o defeito, mas eu não teria condições de ir lá na casa do cliente sem compromisso, descobrir o defeito, pressurizar e coisa e tal, sem cobrar nada. O gasto com combustível, levando ajudante, não teria no mínimo de cobrar R$100, né, só para descobrir o defeito. Então você pode gerar a proposta da seguinte maneira: olha, vou ir na sua casa com todos os equipamentos e fazer os testes. Se conseguir resolver, fica X, já levando em conta todas essas despesas aí que eu mencionei. Estacionamento, se tiver, ajudante, se tiver, que mais? Fluido refrigerante, enfim. Então fica X, né? Um exemplo. Fica X se eu conseguir resolver. Se for bem mais complexo, no caso, o vazamento não é externo, é interno, tem que trazer a máquina na minha residência, na minha oficina, para fazer uns testes mais precisos, com calma, aí, né, provavelmente vai ter outros custos, porque aí você vai ter duas visitas, né? Aí você tem que combinar, deixar isso tudo bem esclarecido na proposta, porque se você der um preço fechado para resolver sem mencionar ressalvas, né, essas possibilidades de imprevisto, o cliente vai cobrar de você a responsabilidade de você resolver o defeito sem ter que cobrar mais por isso. Então já põe na ordem de serviço, na proposta: olha,
Se resolver no local, fica X. Se tiver que desmontar a máquina para trazer na oficina, vai acrescentar. Mas mesmo que o serviço em tese com os materiais não tenha mais gasto, mas você vai ter as duas viagens, né? De levar na tua oficina e depois, pelo menos isso aí vai ter que cobrar, né? Porque de repente, sei lá, pode ser um vazamento na serpentina da condensadora, da evaporadora, que não vai gastar, tecnicamente, materiais não vai ter muito mais gasto, mas vai ter custo com deslocamento, né? O restante vai ter que fazer de praxe, né? Que é o vácuo, recarga de gás e tal, entendeu? Mas esse custo de ir e voltar duas vezes, se você tiver que trazer a máquina, aí vai ter que mencionar isso para o cliente, tá? E aí, digamos que você vai lá na casa do cliente, vamos criar um outro cenário aqui. Cheguei na casa do cliente, diagnostiquei o problema e falo para ele: olha, não dá para resolver aqui, vou ter que levar na minha oficina, só que vai ter esse custo extra conforme já meio que previsto na ordem de serviço. E ele fala: então fala o seguinte, deixa aí mesmo, porque eu acho que eu vou comprar outra máquina, aí eu te ligo. E aí, como é que fica? Você já gastou combustível, vai ter que assumir o ajudante, o seu tempo fica de graça. Você tem que também prever isso na proposta. Foi na sua casa, se resolver na hora, fica X. Depois de diagnosticar o problema, se você julgar que não vale a pena resolver, é cobrado a visita Y, tá? Que seria o custo, né? Que aliás nem é vantagem para você, porque de repente você fica lá 3 horas, 5 horas para descobrir o defeito dessa máquina, e quando descobre, o cliente chega na conclusão que não vale a pena consertar, ele quer comprar outra, não é? Só que você já investiu o seu tempo. Mesmo que você cobre uma taxa de visita para cobrir as despesas, mas o seu tempo, o teu conhecimento, as tuas ferramentas que você usou para identificar o defeito, para que ele tome essa decisão que para ele é benefício, não é? Ele de repente, dependendo das condições da máquina, ele fala: não vale mais a pena consertar, eu vou comprar outra. Então ele só tomou essa decisão que para ele é muito mais benéfica, baseado no teu trabalho de desmontar a máquina e de fazer o diagnóstico. Senão ele não teria condições de tomar uma decisão que fosse boa para ele, né? De qualquer forma, mesmo só cobrando as despesas da visita, ainda é desvantajoso para você. Mas pelo menos, né? Vai que ele compra mesmo, vai que ele te chama, você vai cobrar a instalação. As tubulações já estão lá mesmo, beleza? Então, só para você ter uma noção, para te ajudar a pensar, a elaborar, né, a tua planilha de custo, para que você defina o teu preço, a tua taxa mínima, baseado nessas informações que eu passei, né, nessas situações, nesses cenários que pode acontecer, tá? Não existe uma tabela, tá? Aqui, nesse caso especificamente, eu estou cobrando R$350, é a minha taxa mínima. Eu não vou na casa do cliente, com raras exceções, fazer diagnóstico de defeito, tá? Eu nunca fui. Agora, mais ainda, não vou com o preço que tá as coisas. Mesmo assim, eu posso, se em alguma situação, eu posso passar isso para o cliente: olha, nós temos 3 cenários. Vou aí para consertar. Se conseguir resolver no local, fica X. Se depois de diagnosticar o problema for muito crítico e você vê que não vale a pena, vou te cobrar a visita, que é o custo de eu ter ido e coisa e tal. Se não der para resolver no local e tiver que levar lá na minha oficina e depois trazer aqui de volta, vai acrescentar mais um custo aí. Então já deixo muito bem esclarecido. Só que eu evito essas coisas, né? Graças a Deus, aqui em São Paulo eu tenho a possibilidade de escolher se eu quero trabalhar só com instalação, ou instalação e manutenção, ou só manutenção. Ultimamente eu tenho pego muita manutenção, não é por falta de opção. Devido ao curso que eu tenho, aos alunos, eu tenho praticamente 80% das videoaulas do meu curso são práticas, são aulas práticas em campo, né? Igual vocês costumam ver aí no YouTube, eu costumo colocar lá, tem uma seção lá de videoaulas que é
dicas e técnicas de manutenção, né? Tem um módulo lá só de manutenção, onde eu falo sobre máquinas que está congelando, máquinas que perdeu fluido, disjuntores que está desarmando, placa morta, código de erro, ar-condicionado pingando. Então lá tem uma seção lá dentro da plataforma do curso, tem uma seção só de manutenção, tá? Então o aluno, ele, como eu trabalho agora, a minha plataforma agora é o Hotmart, né? Dá até para baixar o aplicativo do Hotmart e você dá para assistir as aulas em offline, dá para baixar lá, né, provisoriamente, e você assistir em offline. Então, sei lá, de repente, se o aluno está na casa do cliente, ele vai lá na seção no módulo de manutenção e ele faz uma pesquisa rápida, né, da aula que mais se aproxima do problema que ele está vivendo lá, né? Então aí ele consegue de repente assistir, né, e ter uma noção, sem falar o grupo, né? A maioria não assiste porque tem um grupo. Sempre eu deixo os alunos em grupo, pelo menos que já tenha uns 20 ou 30 alunos, inclusive amigos meus, veteranos, né? Por quê? Porque o pessoal ajuda bastante, né, na troca de ideias, de informação. Eu nunca crio um grupo novo de alunos, só aluno iniciante, entendeu? Sempre procuro fazer essa manobra aí, essa manutenção, esse deslocamento de profissionais amigos meus ou outros alunos já veteranos, né, de outras turmas, às vezes até de 2, 3 anos atrás, que eles ajudam demais. Então assim, e outra coisa também, aproveitando aqui a oportunidade falando do meu curso, outra coisa também que eu me orgulho é essa interatividade, essa proximidade com os meus alunos. Como eu já falei, a maioria dos cursos por aí, pelo que eu tenho pesquisado, e de vários alunos que têm entrado no meu curso aí, a maioria dos cursos por aí não tem esse suporte, né? Esse apoio do professor, do cara que criou o curso, entendeu? Deixa o aluno lá abandonado, jogar da própria sorte. Eu sempre me preocupei, entendeu? Não deixo o grupo ficar com mais de 80 alunos, né? Atualmente eu devo ter uns 800 alunos espalhados em uns 10 grupos, então não deixo eles ficarem com muita aluno para facilitar até para mim mesmo, né? A questão da manutenção, entendeu? De dar o suporte para eles, né? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa aqui nos comentários sobre taxa mínima aí na região de vocês, quanto que vocês costumam cobrar, se a minha linha de raciocínio faz sentido, se está correto. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar experiência, vai servir para ajudar outras pessoas também, tá bom? Falou, abraço, tchau, tchau.